Fala pessoal, tudo bem? Paulo Renato em mais um vídeo para o canal Bombeiros Industriais, e nesse vídeo vamos falar sobre este livro aqui, Incêndio Florestal, Princípio, Manejo e Impactos. Fica ligado aí. Bom pessoal, então antes de falar sobre a publicação, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. Parece até ser um pouco chato toda vez estar falando isso, mas para mim é muito importante. De acordo com as métricas do YouTube no nosso canal, grande parte das pessoas que assistem o meu conteúdo não são inscritas. Então para mim é muito importante essa inscrição para que a gente aumente o nosso engajamento e o nosso conteúdo possa chegar a mais pessoas, tá ok? Então, se você não é inscrito, não deixa de se inscrever aqui no canal. Pois bem, mas Paulo, por que falar sobre incêndio florestal? Por que falar sobre essa publicação aqui? Primeiramente, uma frase que eu levo para minha vida é que aprender é algo que a mente não cansa. Então, por mais que atualmente eu trabalhe na área industrial, é sempre muito importante que a gente conheça outras coisas. A gente sempre esteja aberto a outros conhecimentos. E aí, quando tivemos no ano passado aqueles grandes incêndios relacionados à floresta amazônica, Pantanal, Cerrado e até alguns trechos também de Mata Atlântica, eu passei a ficar curioso sobre o assunto. E aí eu busquei uma bibliografia e aí fiz a leitura desse livro, tá? Então, falando um pouco sobre a publicação, essa publicação, Incêndio Florestal, Princípio, Manejo e Impactos, ela foi editada, importante a gente ter essa informação, ela foi editada por professores da Universidade Federal de Viçosa, que fica em Minas Gerais. Nessa universidade existe inclusive centros de pesquisa relacionados à parte de incêndio florestal, manejo de florestas, enfim. São bem especialistas nisso. Por que eu falo editado? Porque esse livro, ele é, na verdade, um agrupamento de vários artigos relacionados a esse tema. Então, é um livro, na minha opinião, que ele não é somente a questão da emergência em si. Ele mostra como o incêndio florestal ele está vinculado às questões jurídicas, às questões políticas, às questões de educação ambiental. Então, e logicamente, existem as questões relacionadas à emergência em si. Então, todo profissional, né, que está inserido dentro de uma estrutura de emergência, ele tem que ter essa consciência que a função dele de emergencista, ela muito provavelmente está relacionada a outras coisas. Ele tem que entender que ele é uma peça daquele jogo, que muitas vezes há outras coisas relacionadas também, tá ok? Bom, agora vamos falar mais especificamente sobre o livro, né? O livro tem essa capa bem legal aqui, dá para ver que de fato é uma emergência, né? Um incêndio florestal ocorrendo aqui, e ele tem ao todo 342 páginas. É um livro bem extenso, tá? Mas a linguagem utilizada no livro é uma linguagem bem tranquila. O que eu gostaria de destacar, inclusive, em alguns capítulos, né? Na verdade, são 15 capítulos ao todo. São alguns capítulos relacionados a coisas que eu não conhecia. Então, assim, coisas que de fato eu não conhecia, sendo bem sincero, bem direto. Por exemplo, tem uma parte de comportamento do fogo relacionada a esse livro que é muito legal. Então, ele explica todas as questões relacionadas ao comportamento do fogo com foco na área florestal. Com foco na área de mata, enfim. Outro capítulo bem interessante que eu achei bem legal foi de novas tecnologias de prevenção e combate a incêndio, capítulo 6. Ele é bem interessante. E também, e aí nesse capítulo ele traz algo que eu gosto bastante de estudar, que é a parte de modelagem do comportamento do fogo. Então ele traz diversas equações, diversos softwares, né, que você pode utilizar para fazer simulações de eventos relacionados a incêndio. Então eu achei bem interessante esse capítulo. E aí ele vem para a parte de emergência mesmo de fato, né? Então ele vem falando como, por exemplo, como você dimensionar torres de observação, como é que é definida as áreas de incêndio relacionadas a satélites, por exemplo. Quais são as técnicas de queima, por exemplo, qual a diferença de uma queima controlada para uma queima prescrita, por exemplo, que muitas pessoas confundem. Fala sobre técnicas e equipamentos relacionados à parte florestal. Então deixa eu só ver se eu acho aqui, por exemplo, né? Técnicas de combate. Ele traz, por exemplo, como fazer as linhas de combate, a utilização de aviões, por exemplo, como é que os aviões eles são feitos, né?
Então fala de todos os materiais, fala de equipamentos, né? Tem a parte de equipamentos aqui também, ó, que é bem legal, tá? Fala de viaturas, dos instrumentos de trabalho, ferramentas manuais, enfim. Então eu achei um livro bem completo, né? Principalmente para mim que não conheço sobre o assunto, né? Então passei a conhecer, né? Pra, até uma certa forma me familiarizar relacionado ao assunto, tá ok? Então, uma excelente dica de publicação. Agora, uma coisa muito importante é o seguinte: ninguém se forma, né? Ninguém se forma emergencista, né? Em área qual for, seja ela qual for, só lendo o livro, tá? Então, logicamente, a gente fez a leitura aqui do livro. Se eu tiver a oportunidade, inclusive, de fazer um treinamento na área de incêndio florestal, eu vou fazer. Mas eu não posso me considerar apto a atuar numa emergência como essa só lendo o livro. Então a gente tem sempre que ter essa visão. Logicamente, você tem que ter um bom conteúdo prático, um bom conteúdo teórico, desculpe, mas também você tem que ter o conteúdo prático, de forma que você, de uma certa forma, consiga, né, melhorar o seu entendimento e de fato ser eficiente naquela função, seja qual for, brigadista, chefe de grupamento, chefe de batalhão, enfim, seja qual for, tranquilo? Também existem questões também na área de gestão, então é sempre muito importante a gente ter essa visão. Tá joia, pessoal? Então aqui, ó, segue mais uma dica de leitura. Agradeço o pessoal da UFV. A UFV é a editora da Universidade Federal de Viçosa, que fez o envio desse livro para mim. Tá joia? Valeu, pessoal. Forte abraço.